porque terapia, eu gosto muito de falar e que é quase como um eletrocardiograma. Por que que eu falo isso? Porque ela tem seus altos e seu baixo, como a vida tem. Então, vamos imaginar que eu tô numa alta, ou seja, eu tô conseguindo lidar muito bem. ah, Fui lá aprender uma música nova, não tô conseguindo tirar a música, não tô conseguindo aprender, e não vê, e daí eu consigo, oh, tá, não vou me criticar dessa forma, não vou me chamar de idiota, ok. Vamos com calma. Vamos imaginar assim. Acho que é uma pergunta que, na verdade, ela acontece comigo, com meus pacientes, e acho que deve acontecer contigo também. Vamos imaginar que aquele paciente que num dia funcionou. Ou seja, fui lá tirar uma música, e ao tirar essa música, não foi tão bem, mas eu não entrei naquele padrão de autocriticismo pesado, onde eu dizia que eu era um idiota, que eu não prestava pra nada, que eu não conseguia aprender. Legal, consegui, fiquei bem com isso. Mas vamos imaginar que passou 2 dias e daí eu acabei entrando novamente naquele padrão de, eu errei. E daí eu começo a pensar, sou um idiota, eu não aprendo mesmo. E daí eu volto pra terapia, trago pra ti, digo, pô, viu? Não funcionou. Não tô conseguindo ser autocompassivo. E aí, como é que a gente anda a partir disso? É muito importante tua pergunta, Léo, porque é algo que acontece muito, na verdade, né? E conversa um pouquinho o que a gente conversou antes, de uma metacrítica, né? Eu começo a me criticar por não ser Uhum, autocompassivo. Como que a gente vai trabalhar isso principalmente? E vem um passo antes ainda desse momento, da gente conseguir levar, e eu acho que o relato que tu trouxe agora é muito importante. Tu disse, Bolívar, na minha vida pessoal, eu sei que às vezes a gente não consegue ser compassivo. E pode ser muito terapêutico a gente dividir isso com o uhum, paciente. Da gente conseguir dizer para o paciente, porque a ideia é que em terapia a gente seja um modelo de compaixão para o nosso paciente, no sentido de trazer muitas questões de falas alternativas, de posturas, de modular o tom de voz em sessão, de conseguir acolher essas dificuldades, esse sofrimento, mas ao mesmo tempo a gente reconhecer a nossa humanidade. E um dos componentes, no modelo principalmente da Kristin Neff, que ela fala sobre autocompaixão, é um componente que a gente chama de humanidade compartilhada ou humanidade comum, uhum, que é um componente da autocompaixão que fala sobre a ideia de que todos nós sofremos, todos nós somos falhos, e sofrer é inerente à existência humana. uhum. Alguns de vocês escutando pode estar pensando, nossa, que niilista é isso, que coisa de ruína, ou a vida é sofrimento. Mas, na verdade, isso é um grande alívio e uma libertação em algum grau. No aspecto de a gente conseguir saber de que faz parte da vida a gente sofrer. Sim, não adianta lutar contra isso. Não é o que muitos pacientes chegam em sessão, muitas vezes, falando eu quero parar de sofrer, eu não quero mais sentir isso. Uhum, E é o que a gente tem que dizer, olha, infelizmente não tem como a gente parar de sentir. Sofrer faz parte e compaixão fala. Sempre que a gente falar de compaixão, a gente vai estar falando de sofrimento, porque uhum. é a gente acolher esse sofrimento. Então é a gente reconhecer nessa humanidade compartilhada que a gente como terapeuta, a gente também é um ser humano. Tem momentos que a gente também se critica. Então, tudo isso vai indo junto e vai caminhando junto para a gente conseguir trabalhar com o paciente de que, bom, faz parte do processo ele se criticar muitas vezes. Não é como se a gente trabalhou autocompaixão e ele nunca mais se critica. Não, a gente vai continuar se criticando, mas é a forma como a gente vai lidar com essa crítica. Bom, reconheci, surgiu esses pensamentos, seu idiota, seu burro, seu incapaz. Isso surgiu. E uma das técnicas da terapia focada na compaixão é a gente conseguir identificar essa autocrítica com mais acurácia, no aspecto de, por exemplo, a gente conseguir tornar essa crítica mais egodistônica, ou seja, a gente conseguir transformar ela num self distante da gente, e a gente pode dar uma imagem, uma voz, um jeito de falar para esse lado mais crítico, um trabalho parecido até com a terapia do A esquema. gente separa, né? É realmente essa ideia de tu te separar desse pensamento, da forma que tu tá lidando contigo mesmo, porque fica mais fácil de lidar com algo externo do que algo interno. Exato. E até tem uma técnica que eu acho super divertida, assim, que a gente faz na TFC, que é a de dar vozes bizarras para nosso lado crítico, né? Tu percebe como o terapeuta gosta de coisa bizarra, né? Aham. De, por exemplo, falar ali, o paciente tá falando, seu idiota, seu burro, olha o que tu fez. E imaginar isso falando, por exemplo, com a voz do Pato Donald. Ou imaginar com a voz do Darth Vader, que já surgiu em sessão, assim. E é legal porque o paciente consegue identificar que isso é só um pensamento e consegue mudar a função daquele pensamento, né? Bom, um pensamento estava me gerando muita dor e sofrimento e crítica, agora eu escuto e ele fica engraçado
porque é só um pensamento, né? E a gente consegue se relacionar com ele de uma forma diferente. Então, a gente usa essa técnica, mas a gente conseguindo reconhecer esse lado mais crítico, uma pergunta da TFC vai ser sempre: o que eu posso fazer por mim nesse momento? Uhum. O que eu preciso para me sentir bem, para aliviar essa dor? E a gente pode se perguntar isso frente a esse autocriticismo, né? Como que eu posso aliviar um pouquinho isso? O que eu posso fazer por mim? E aí vai ser N respostas dependendo do contexto que a gente está inserido. Perfeito, perfeito.